Lá pelo século 8 a.C. já tinha pirata agindo. Os gregos foram os pioneiros nessa vida de saquear os mares. E quem que eles roubavam? Eles roubavam os barcos dos fenícios e assírios. E eles mandavam bem, pra roubar tinha que saber navegar. Aí veio a época das grandes navegações, quando todo mundo tava afim de pegar uma fatia das riquezas que vinham das colônias. Eu sou rica! E é claro, os piratas não iam ficar de fora dessa. Mas olha só, tinha uns caras diferentes, os corsários, que eram também tipo de pirata, só que esses aí eles eram meio que autorizados, saca? O governo dava meio que um ok pra eles poderem saquear os barcos dos inimigos, era tipo algo legalizado, assim. Agora, trazendo tudo pra hoje, pirataria não é coisa só de filme não, viu, gente? Sabe quantos casos de pirataria rolaram em 2020? Quase 200 casos. Isso custa uma grana, hein? Uns 9 bilhões de dólares pro comércio marítimo. Ou seja, pirata moderno não tá de brincadeira. Os malucos hoje em dia são divididos em dois times, olha só. Os que só querem roubar mesmo por roubar e os que estão em uns grupos organizados. Esses primeiros são os ladrões solitários, tipo Jack Sparrow indo atrás do tesouro, sabe? Já os grupos organizados, esse aí é um pouco mais pegado, é tipo gangue mesmo, de alto mar, com chefões e até contatos com autoridades. Meio pesado isso daí, né? Mas aí, como é que eles fazem tudo isso daí? Os piratas, eles sempre procuram navios mais fáceis e acessíveis para atacar. Então, para evitar que o navio seja alvo, é necessário fazer com que pareça mais difícil e desafiador roubar esse navio do que os outros ao redor. Por isso, é fundamental trancar e prender todas as portas e escotilhas, deixar o navio bem iluminado para que você enxergue tudo ao seu redor. Caso os piratas resolvam tentar invadir, existem algumas técnicas de proteção e combate à pirataria no transporte marítimo. Bora entender um pouquinho dessas técnicas, mas antes eu quero falar com você quero que você comente aqui qual a técnica que mais te surpreendeu. O procedimento padrão dos piratas é chegar ameaçando, usando bazucas e granadas para danificar o navio e se aproximar da embarcação. Para subir a bordo, eles usam cordas e ganchos. Dependendo da altura, até mesmo escadas são utilizadas. E é claro que nem sempre dá certo, mas quando eles conseguem, os facões e fuzis que eles possuem intimidam a tripulação. Tudo para subir no barco e botar o terror. Só que os navios conseguem se defender e tem um montão de truques na manga, ou no casco. Mangueiras de água. As mangueiras de água são as armas antipiratarias mais usadas e uma das soluções mais simples e baratas disponíveis. Ao atacar os piratas com mangueiras de água, as tripulações podem dificultar e muito a vida dos Jack Sparrows, criando assim superfícies escorregadias ou empurrando mesmo os piratas de seus barcos. Imagina o susto dos caras tentando subir no barco e levando um jatão de água na cara. E espuma. O objetivo da espuma é semelhante aos das mangueiras de água. Ao colocar a espuma na superfície do navio, o local fica bem escorregadio e dificulta o embarque dos piratas. O ruim é que esse método traz preocupações ambientais, né? Afinal, a espuma pode ser prejudicial para o mar e toda a fauna marinha. Arame farpado. Muitos navios relutam em usar arame farpado, pois é uma solução agressiva, mesmo que não seja combativa, cria uma imagem hostil, que muitos navios civis não querem ter. No entanto, cobrir os navios com arame farpado é bem eficaz para evitar que os piratas consigam embarcar. Guardas armados. Ao contrário dos métodos anteriores, a colocação de guardas armados em um navio é um método bem agressivo e de prevenção à pirataria. A segurança não precisa ser necessariamente combativa e pode servir também para botar medo nos piratas. O ponto negativo é que as armas e os coletes à prova de balas acabam elevando bastante o custo, o valor dessa proteção. Agora o negócio vai ficar tecnológico. Armas sônicas. E não tô falando daquele bichinho azulzinho que corre pra caramba, não. Armas sônicas ou dispositivos acústicos de longo alcance podem imobilizar os piratas através do som. A arma sônica produz um ruído agudo que é maior que o nível de tolerância de um ser humano médio, fazendo com que os piratas sejam obrigados a se afastar. Inclusive, já foram utilizadas em alguns navios de carga e cruzeiros também. Laser anti-pirataria. Esses lasers são os maiores inimigos dos jogadores de futebol, postes de luz e também dos piratas. Esse dispositivo usa um feixe de laser não letal para fornecer um aviso visual aos piratas e distraí-los por um tempo. O dispositivo pode ser usado durante o dia e à noite, é facilmente operado pela tripulação do navio. Canhão de água. O canhão de água é outra arma não letal que é bastante utilizada em navios mercantes e bem parecida com as mangueiras. O dispositivo possui um fluxo de água intenso
intenso, que dificulta a escalada dos criminosos, o canhão também pode servir para encher o barco dos piratas, dificultando manobras e atrasando a operação deles. A maioria dos sistemas antipirataria de canhões de água podem ser controladas de forma remota e de uma posição segura dos navios. E falando em tecnologia, é claro que não dá para deixar de falar T2S Tecnologia Soluções de Sistemas, que há mais de 20 anos trabalha com customização e integração de sistemas para o setor portuário com muita excelência. Cortina antipirataria. É um método único para impedir que os piratas escalem o navio. O sistema consiste em uma série de mangueiras que são penduradas no bom bordo e este bordo da embarcação. E as mangueiras fazem um movimento giratório imprevisível, gerando força suficiente para ferir qualquer pessoa que tentar subir. E é claro que não adianta só ter armadilha e ficar lá parado, né? Os tripulantes têm que treinar pra caramba, saber como agir, identificar ameaças, manter contato com as autoridades, e tudo isso ajuda a garantir que o barco não vire um parque de diversões para os piratas. O bônus é incrível, é um filme top para você conferir. O filme é o Capitão Phillips, que conta a história do Capitão Phillips no navio da Maersk, que foi invadido por piratas somalis. Eles fizeram ali uma emboscada, conseguiram entrar no navio e aí a trama é emoção do começo ao fim. Então, se você quer ver técnicas antipirataria e como o Capitão Phillips saiu dessa, eu indico esse filme pra você. Valeu, galera, até a próxima! Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!